Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa da posse de Lula e pela reconstrução nacional. Alegrias, muitas alegrias. A reconstrução nacional passa necessariamente pela pacificação do país, pela compreensão, pela unidade de todas as diferenças, sobretudo pelas diferenças religiosas contra o fundamentalismo religioso, neopentecostal, que se aproveita da fé do povo para extorquir dinheiro e tornar-se milionário. Mas esse é um outro assunto. O que eu trago para vocês hoje, e espero que não seja visto como uma questão religiosa, mas sim como uma informação cultural e civilizatória, é a erisipela de Bolsonaro. A doença erisipela, provocada por uma bactéria, as mesmas bactérias que provocam a sífilis, as doenças venéreas, estafilococos, estreptococos e algumas outras. Mas eu quero fazer uma leitura à base da medicina africana, da medicina iorubá. Os iorubás, naturais da Nigéria, são dos povos que mais contribuíram para a formação cultural do Brasil através da escravatura, já que os malês e os bantus foram alijados da nossa formação depois da tentativa de revolta em Salvador, no século XIX. Eram negros muito mais agressivos, muçulmanos, alfabetizados, e atrapalhavam o sistema escravagista. E o Brasil passou a importar muito mais iorubás, nagôs, jeses, que formaram, aqui no Brasil, a criação do candomblé. O candomblé não existe na África. O que existe lá é o culto à ancestralidade, totêmico e familiar. O candomblé nasce nos terreiros das casas grandes do Brasil. Mas existe a medicina iorubá, uma outra visão de mundo, muito similar à visão que Grodek, o psiquiatra, psicanalista polonês, contemporâneo de Freud, tinha. Grodek chegou às mesmas conclusões que Freud, no mesmo tempo que Freud. A diferença é que Freud chamava inconsciente de id e Grodek chamava de isso. E a diferença, quer dizer, existem muitas outras diferenças, mas basicamente Grodek se restringiu à Polônia, onde vivia. E Freud, nascido na Alemanha, vivendo na Alemanha, fugiu para a Inglaterra durante o nazismo, na Inglaterra para os Estados Unidos, e suas teorias, pela sociedade de consumo inglesa e norte-americana, ganharam o mundo, enquanto Grodek ficou relegado apenas à posição de pai da psicossomática. Grodek fazia análises e fez análises fantásticas sobre a psicomatia, sobre que as doenças, a maioria absoluta das doenças, tem origem no sistema psicossomático. Diz ele, por exemplo, que a área da raiva está localizada no nosso corpo, nos intestinos. E a gente vê isso muito claramente em Bolsonaro, com obstrução intestinal, com bolsa de colostomia, com esta raiva que ele não digere toda e acaba o intestino explodindo, entupindo. Isso tem explicação através de Grodek e da psicossomática. Similar, do outro lado do mundo, na África iorubana, a compreensão do corpo e das doenças e dos prazeres do corpo ligadas aos orixás, orixá entendido como energia vital da natureza, é similar a Grodek. Por exemplo, a respiração, o respirar, os ventos, por ser rainha dos ventos, Yansan é associada ao pulmão, associada à respiração, à asma, a todas as doenças ou prazeres advindos do nariz, do ato de respirar. Da mesma forma que Oxum é ligada à obesidade, pela sua fartura, pela sua comida, pelo seu prazer por mel, por doces, e assim por diante. Mas ligado exatamente à erisipela, nós temos Omolu e Obaluaê. Omolu e Obaluaê. Aquele orixá que vocês veem folcloricamente coberto de palha, que todo mundo diz, aquele que é coberto de palha, exatamente, que dança coberto de palha, porque ele é o deus da peste. Ele é o deus da doença, da saúde. É um nome tão sagrado que não se pronuncia ele nos terreiros. Se diz o velho, se diz o pai das doenças. Mas o Omolu é que cuida da pele também. A pele, segundo o Iorubá, é o maior órgão do corpo humano, isso a medicina ocidental já considera, mas ela é o Exu, ela pertence a Exu. Ela é a fibra óptica que faz a ligação do exterior com o interior do corpo e vice-versa. Ela informa o corpo, a mente, se está frio, se está quente, se está molhado, se está seco, se está dolorido. Ela dá informações.
E ela recebe informações e transmite para o exterior. Se está cheirando mal o suor, se a pessoa está úmida, se a pessoa está áspera, e assim por diante. E há uma ligação clara entre Exu e Omolu. Omolu vive dentro da gente, bem lá dentro, bem no íntimo, em lugares que o inconsciente, só o inconsciente sabe. Quando você tem problemas emocionais e não resolvidos, muito fortes, fica difícil de localizá-los. Não é uma terapia superficial, não é uma penicilina que resolve. É um árduo trabalho de conciliação do seu corpo com a energia vital de Omolu ou de Omoluaê. É um árduo trabalho de conhecimento das suas forças energéticas em relação à natureza. Valendo lembrar que o candomblé é, por excelência, uma religião anímica. Quando Bolsonaro é acometido de erisipela, é uma doença típica de Omolu. A pele se rompe e o podre que está dentro vem para fora e o podre que está fora entra pela pele aberta. Ou seja, as emoções que não são vazadas, que não são expressas. Além, é claro, da transgressão que tem que ser punida. Quando Bolsonaro debocha da peste, debocha do Covid, diz é só uma gripezinha, e ri dos que estão morrendo na peste, que o Omolu está carregando com suas 49 aldeias, junto com Yansan, com suas 49 aldeias de eguns, de mortos. Isso faz parte do totem iorubá. Quando ele debocha, ele vai pagar por isso. Eu não estou aqui para dizer que é bom ou ruim a erisipela de Bolsonaro. Ele que cuide lá dos seus problemas, que se vire. Mas é curioso que ao perder as eleições, exatamente quando perde as eleições, exatamente quando o Xangô dele, quer dizer, o Deus da Justiça, o machão, o inquebrantável, o que deveria dar equilíbrio a ele não dá, porque ele trata muito mal a energia de Xangô, a energia do orixá Xangô. Quando ele perde a eleição, ele perde a força de Xangô e permite que Omolu se pronuncie. Eu diria que é Omolu se pronunciando, dizendo, você riu de mim, você não compreendeu. Isso não é egóico, por favor, não é uma pessoa falando, mas é o universo falando. A relação do corpo, cada parte do corpo na medicina iorubá tem a ver com um orixá, com um axé, com uma manifestação da natureza no nosso corpo. A cada uma delas. E aí explode a erisipela nele. Impede ele de se locomover. São dores terríveis, são placas que podem transformar-se em erisipela bolhosa, que pode levar até a morte. Esse é outro assunto. Se o Omolu vai arrastar ele lá para o quinto dos infernos, é outro problema, problema dele com o Omolu, problema dele com a natureza. Mas a natureza que ele conhece é uma natureza perversa. Ele perverte a natureza. Ele não tem contato, ele destrói a Amazônia, destrói os rios, destrói as aldeias indígenas, destrói a humanidade, não tem amor ao próximo, não respeita nada. Vai agora, Bolsonaro, corre lá naqueles pastores hipócritas, naqueles bispos salafrários, pedem para eles ungirem mais uma vez. Você já foi ungido 10 vezes, 15 vezes, pelas mãos mais hipócritas e corruptas do país. Pede para ungirem a sua perna, para Jesus, diferente de Jesus, curar a sua perna. Quero ver. O que acontece com a erisipela de Bolsonaro é exatamente a má comunicação com o axé, a má comunicação com as forças vitais do corpo dele em relação à natureza. O nosso corpo é parte da natureza. Todos os elementos químicos da natureza e do universo estão presentes no nosso corpo. Está tudo conectado. Se você permite um desequilíbrio, e isso se dá, conforme Grodeck, através do psicossomático, e segundo o Iorubá, através de não respeitar, de transgredir as leis da natureza, você está sujeito a diversas doenças. São seus pontos fracos. São os pontos que você tem que desenvolver o axé para evitar esse tipo de coisa. Então o Bolsonaro está sofrendo atualmente de erisipela e não vai aprender a lição. Vai tomar antibiótico, provavelmente os melhores médicos, talvez ele supere a erisipela, talvez fique uma doença crônica arrastando-se durante anos.
para a infelicidade do narciso machista dele, é atingido no seu ponto vulnerável, naquilo que o sustenta, as pernas. Porque o Molu podia ter dado a ele uma psoríase em todo o corpo, ou uma erisipela na face. Não, deu-lhe nas pernas, na sua parte de sustentação. Eu sugiro a vocês que procurem. Erisipela e ancestralidade são artigos, são teses que existem na internet, para entender exatamente a erisipela de Bolsonaro. Eu não vou continuar falando porque o assunto é muito mais profundo. Mas a erisipela de Bolsonaro é a manifestação do castigo de um Molu sobre ele, por ter debochado, por ter zombado da peste de um assunto exatamente correlato ao Molu e ao Obaloaiê. Por não ter compreensão da natureza, por não ter amor ao próximo, por não ter empatia com os que sofrem, por perseguir o povo, sobretudo o povo preto. Quando ele coloca Sérgio Camargo na Fundação Palmares, e aquele sujeito rompe com todo o respeito que se pode ter pela ancestralidade africana, ele é conivente, ele está rompendo com o axé. Ele está perdendo a capacidade energética de se relacionar com o mundo e está atraindo para o seu corpo as mais diversas enfermidades, desde o intestino, a região da raiva, até a pele, a região de Molu e Exu. A pele se rasga para que as emoções venham para fora. Agora, o dito já está feito. Eu queria apenas registrar esta questão cultural da medicina iorubá, considerando o quanto a cultura negra ajudou o Brasil. Porque a gente aceita o samba, aceita o maracatu, aceita o jongo, aceita as comidas africanas, mas a cultura ocidental não aceita a religião africana. A religião que vem dos terreiros, que vem dos pretos. Aceita tudo mais que vem dos pretos. Até o trabalho braçal, até o trabalho manual, o trabalho escravo a gente aceita. Quer dizer, aceitava, a gente não aceita, mas a sociedade patriarcal, patrimonialista aceita. Só não aceita a religião. Porque é cultura. É uma cultura mais profunda. Porque vai de encontro exatamente às igrejas que sustentam o Estado capitalista. É isto, minhas amigas e meus amigos. Muito mais eu teria para falar sobre a erisipela de Bolsonaro. O que o Bem-vindo pensa sobre a erisipela, sobre a doença dele, os meus desejos em relação a ele, eu guardo para mim. Não vou tornar público o que eu gostaria ou gosto que aconteça com ele. Mas eu queria trazer esta compreensão, a juntar isto à luta contra a discriminação e a intolerância religiosa. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá! Você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.